Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Agora nós iremos dar início às nossas palestras, né? Nossa primeira palestrante é Bruna Pereira da Silva. Bruna é farmacêutica generalista, tá? Pela Universidade Estadual da Paraíba, né? UEPB. Ela é mestre em ciências farmacêuticas também pela Universidade Estadual da Paraíba e atualmente Bruna ela é doutoranda no programa de ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco e ela trabalha em Caruaru como farmacêutica hospitalar e também ela leciona disciplinas de farmacotécnica e também de farmácia clínica em pós-graduações tanto da Paraíba como de Pernambuco. O painel de Bruna é intitulado Cuidar da Saúde Mental. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, Ana. Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então, vou começar aqui nossa palestra, vamos conversar um pouquinho sobre cuidado da saúde mental. E, seguinte, né? Primeiro de tudo, é importante a gente trazer um pouquinho da saúde mental relacionado à questão do conteúdo digital. Então, o nosso foco hoje vai ser trazer esse cuidado à saúde mental focado com a nossa saúde mental, certo? Deixa eu colocar só os nossos slides. Tá ok, Ana, para todo mundo? A projeção? Tá, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar, tá? Então, o nosso workshop, né, para desenvolver talentos, nós vamos abordar essa parte da produção de conteúdo digital e lembrar, gente, que primeiro de tudo, o nosso foco é trazer uma abordagem para a questão das nossas inseguranças convencionais, nossas inseguranças normais. Então, eu acho que todo mundo aqui que está na palestra tem um interesse em produzir conteúdo digital, tá? E, primeiro de tudo, o que a gente sempre escuta é: bom, eu quero produzir conteúdo digital. É a primeira expressão que vem na nossa mente. E nesse primeiro momento, a gente pensa em várias ideias, a gente já se anima, já pensa no nicho que vai trabalhar, na temática que vai abordar, mas na sequência, a gente para um pouquinho e começam a vir aqueles pensamentos, né? Mas o que é que eu vou trabalhar? Qual vai ser o conteúdo que eu vou abordar? Será que o meu conhecimento ele vai ser útil para outras pessoas? A gente pensa muito, pensa. Já tem tanta gente trabalhando com conteúdo digital na internet. Será que eu tenho um diferencial? Será que alguém vai se identificar com o que eu estou trazendo? E eu acho importantíssimo trazer isso para vocês, porque eu sou farmacêutica, né? Sou professora, e durante a pandemia eu tive muito essa necessidade de trazer um pouco mais de informação para as pessoas. Só que eu também tinha esse empecilho de achar que eu ainda não tinha conhecimento suficiente, né? Então, me preparei bastante ao longo da minha trajetória, mas eu sempre achava ainda que não era o momento certo. E ficava com essas inseguranças e esses questionamentos. Então, nosso objetivo hoje, com essa palestra de abertura, que eu fico muito feliz de estar aqui iniciando, né, o nosso workshop, é que realmente a gente se permita, né, a gente consiga desvencilhar esses pensamentos que vêm para a gente e consiga enfrentá-los. Então, nesse primeiro momento que começa a vir esses pensamentos, nossa ideia e nossa vontade de fazer o que a gente deseja é maior, mas os pensamentos, eles continuam. E a gente pensa: ah, será que vão me criticar? Qual vai ser o teor dessas críticas? Será que eu vou ser forte para aguentar essas críticas? Pior, a gente pensa muito sobre isso. Será que eu sou capaz? Eu vejo tanta gente e aí começam as comparações, né? Nossa saúde mental, ela precisa muito desse equilíbrio. Então a gente começa a se comparar. Ah, mas fulano já faz um conteúdo tão bom, tão importante. Será que eu tenho capacidade de fazer algo parecido, algo igual? E durante esse período que eu estou desenvolvendo conteúdo digital, ainda estou engatilhando, viu, gente? Inclusive, para mim é uma ótima oportunidade aqui que eu tenho certeza que eu vou também aprender muito. Então, a gente sempre se compara.
E eu acho que esse talvez seja o nosso grande problema, a questão da comparação. Eu querer me comparar com alguém que já está há anos fazendo isso, que já se dedicou muito a essa área, e eu querer comparar o meu início a essa pessoa que já tem um tempo na produção de conteúdo digital. Então, a dica principal é não se compare. Faça o seu, tenha os seus objetivos, saiba o que você quer desde o começo. Vocês vão ver algumas dicas que a gente vai ter aqui para essa proteção, né, da saúde mental. E é o que eu digo, desde o começo tenha um objetivo, trace o que você deseja com essa produção. Tá? Então, em todo momento a gente pensa, eu vou. E aí vem aquela coisinha que diz, eu acho que eu ainda não estou pronto, eu preciso me preparar mais. Mas será que se eu tentar, eu vou passar vergonha? Eu não quero passar vergonha. Eu já quero começar brilhando. Então, a gente tem essa questão de não querer errar, né? De não aprender com os nossos erros. E ao longo do processo, a gente vai vendo que vão ter coisas que nós produzimos que dão super certo e ótimo, e vão ter coisas que não são tão legais assim, que a gente pensa, olha, isso vai bombar. E não dá em nada. E com isso a gente vai aprendendo também, a gente vai vendo que nossa audiência, ela prefere um conteúdo de determinada forma, o que funciona mais, o que funciona menos. O que a gente não pode deixar acontecer é que esse medo, é que essas inseguranças, elas façam com que a gente vá deixando para depois, vá deixando para lá, vá pensando que não é o momento certo. Então a gente precisa realmente vencer essas inseguranças. E aí, com relação ao nosso camaradinha, né, ao nosso cérebro humano, que eu sou particularmente apaixonada por todas as possibilidades que o nosso cérebro possui, né, e os artifícios também, muitas subjetividades. Até hoje, a gente ainda não consegue compreender totalmente como o cérebro funciona na questão dos aspectos do medo, na questão dos aspectos da insegurança, mas como que a gente já tem de estudos, eu tenho 2 notícias para vocês, tá? Eu quero que vocês foquem bem nisso. Uma notícia ruim e a outra notícia boa. Eu sempre prefiro deixar o que é bom para o final, tá? Então, a gente vai começar com a notícia ruim. Com relação a esse nosso camarada, o que a gente precisa saber é que se a gente não vencer esses obstáculos, ele nunca de primeiro momento vai estar pronto para novas questões, para novos hábitos, para novas mudanças. Então, mudança para o cérebro, ele precisa de uma certa resistência por parte de nós. E por quê? Se a gente for ver o nosso histórico, né, como seres humanos, questão da pré-história, todo o nosso desenvolvimento, nós precisávamos poupar energia para sobreviver. Então, a todo momento, os nossos ancestrais, eles guardavam energia, poupavam energia, porque a qualquer momento poderia vir um perigo, um risco de vida, e eles precisariam gastar essa energia com aquele feito. Eles precisavam gastar energia para caçar, para buscar sua alimentação, né, para outros tipos de atividades. Então, o cérebro se condicionou a poupar energia. Então, por isso que a todo momento, quando eu vou tentar fazer uma coisa nova, ele vem e diz, não, vamos deixar assim como está, né? Nessa sensação que a gente tem, né? Não, por que começar isso? Vamos deixar assim como tá. Você já está na sua área de conforto. O que você já faz, você já desenvolve, já tem suas habilidades. Para que inventar uma coisa nova? Então, nesse primeiro momento, ele sempre vai fazer isso. E como na nossa mente nós temos todos os artifícios de já pensar nas possibilidades de risco, ele vai criar para a gente várias questões de coisas que vão dar errado. Então, a gente começa a pensar, eu vou produzir tal conteúdo e vai dar super errado. Vão rir de mim. Vai ser um fracasso. Então, a gente começa a pensar várias situações que, pasmem, nunca irão acontecer. Só ficam realmente no nosso pensamento. Hoje a gente já sabe que cerca de 70, 60 e tantos % dos nossos pensamentos, eles nunca vão vir acontecer.
Mas nós temos esses artifícios por parte do cérebro, que é como se ele pensasse que é uma proteção, mas, na verdade, se a gente seguir esses tipos de pensamento, a gente não sai da nossa situação atual, né? E diante disso, da nossa notícia ruim, de que eu preciso realmente vencer esses obstáculos para alcançar novas situações na minha vida, vem a notícia boa, que o nosso cérebro ele é totalmente capaz de se adaptar a novos hábitos, a novos conhecimentos, a uma nova forma de vida. Tá? Então, graças à nossa neuroplasticidade, nós temos a todo momento possibilidade de criar conexões neuronais e, com isso, ir desenvolvendo cada vez mais nossa atividade cerebral. Até uma informação importante. Quando a gente se propõe a novas atividades, nós estamos prevenindo diversos tipos de transtornos mentais, diversos tipos de problemas cognitivos. Nós temos dados que trazem sobre o mal de Alzheimer, né, que quanto mais a gente se propõe a novos hábitos, novas atividades, a gente previne esses tipos de problemas com a demência, a gente desenvolve muito melhor os nossos aspectos cognitivos. Então, o que nós temos para deixar aqui é, primeiro momento, nosso cérebro vai sim resistir, tá? Mas nós temos total capacidade de vencer todos esses empecilhos neuronais, todos esses empecilhos mentais e partir para a parte das novas mudanças. E com essa questão de ir para novas mudanças, para mudanças, né? Nós temos, depois de todo o processo, a recompensa. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é a melhor parte. Tá? E eu creio que esse processo que vivemos da pandemia, ele trouxe muito, particularmente para mim, e eu quero que vocês reflitam também sobre isso, ele trouxe muito o aspecto da vulnerabilidade. Nós tínhamos uma questão de achar que ser vulnerável é ser fraco. Acho que até então. Então, nós víamos muitas pessoas na internet, vemos ainda até hoje, com essa propaganda, né, de dizer que não tem problema nenhum, não tem medos, não tem fraquezas, não tem pontos fracos. Todos nós temos pontos fortes e temos pontos fracos. É só a gente saber trabalhá-los, né? E com a pandemia, quando veio toda essa questão de que eu preciso dar conta de tudo, eu preciso fazer 300... Quem aqui não se inscreveu em dezenas de cursos durante a pandemia? No começo da pandemia, a gente com aquele gás, né, a cabeça a mil, todo aquele medo, a gente sem saber o que ia acontecer conosco e com os nossos familiares, mas a gente entrou naquela de realmente vou aproveitar esse momento para consumir conhecimento, para consumir conteúdo. E foi quando veio toda essa transformação digital real, que já tínhamos, mas criou uma grande potência, né, durante a pandemia, e com tudo isso começou a vir mais casos de ansiedade, mais casos de depressão, muita gente não aguentando tanto de pressão da vida profissional com a vida pessoal, além disso, lidar com o caos que estávamos vivendo, e nós tivemos um grande aumento desses transtornos. Então, veio em xeque a questão do ser vulnerável. Então, vulnerabilidade, para mim, hoje é a palavra que eu sempre uso para conseguir virar essa chave. Né? Então, eu reconhecer que eu tenho meus medos, eu tenho minhas inseguranças, mas que eu posso vencê-los, que eu posso passar por isso. E tem um episódio de um TED, que eu até recomendo a vocês, que é de Brené Brown, tá? Tem até disponível na Netflix, que ela traz essa questão de vencer os medos. E ela traz uma frase que, para mim, marcou muito a minha trajetória, que ela fala o seguinte: vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter coragem de se expor mesmo sem poder controlar o resultado. Então, uma estratégia que eu dou, que acho que todo mundo aqui vai se propor a começar, né, essa questão de produção de conteúdo digital, é começar, né? E pensar que tem coisas que nós não podemos controlar.
Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar meu preparo para a produção daquele conteúdo digital. Eu posso controlar o que eu vou querer postar e deixar público. Eu posso controlar quais vão ser minhas estratégias de atrair esse meu público. Mas eu não posso controlar como esse público vai receber. Se vai ser da mesma forma que foi a minha intenção de enviar. Tá? Então, essa parte que nós não temos como controlar, nós não temos como gastar energia. E uma coisa que eu também coloco em mente, que eu acho que todo mundo deve treinar isso, ainda é difícil, mas a gente tem que treinar, é a questão que nunca na humanidade alguém agradou todo mundo. Então, porque nós somos muito pretensiosos às vezes, né? Então, por que eu vou conseguir agradar 100%? Então, a gente saber que, dando o meu melhor, fazendo o que eu tenho possibilidade, eu vou agradar uma parte de umas pessoas, que vai ser o meu público, vai ser a minha audiência, e outras pessoas não vão se interessar pelo meu conteúdo, elas vão seguir e vão para conteúdos que mais interessam elas. Tá? Então, esse ponto da gente saber que eu vou atrair pessoas e tem outras que eu não vou conseguir agradar, independente do que eu consiga produzir, eu acho que é uma virada também para a gente reduzir essa autocobrança, tá? Então, se permitam ser vulneráveis e vencer esses receios, essas angústias, né, essas inseguranças através da vulnerabilidade, tá? E uma pergunta que eu sempre me fazia, e eu acho que todo mundo aqui também se faz, quem ainda não começou. Quem já começou a produzir conteúdo digital, talvez lembre desse iniciozinho, como foi difícil se desvencilhar com relação a esse ponto de partida. A todo momento a gente pensa, será que agora é o momento certo? Será que eu não devo esperar o mercado mudar? Será que eu não devo esperar minha profissão ter uma virada? Será que eu não devo esperar eu fazer uma nova especialização? Eu acho que com uma nova especialização eu vou estar bem mais preparado, né? Então, acho que o momento não é agora. Então, deixa eu contar uma coisa a vocês. Nós nunca vamos achar que estamos 100% prontos. Então, para nós, de princípio, nunca vai ser o momento certo. Então, mesmo achando que não é o momento certo, a gente precisa começar. A gente precisa iniciar esse processo. E trazendo agora algumas questões boas, né, para a gente se empolgar. Então, tá, eu já sei que meu cérebro faz isso, eu já sei que vou ter essas dificuldades, mas o que eu posso usar de estratégia para destravar? E aí eu queria salientar com vocês que nós estamos falando aqui de inseguranças convencionais, tá? De medos, tanto que eu trago ali para vocês. Todo mundo sente medo. Então, eu estou trazendo inseguranças que todos nós sentimos. Questões maiores, como fobias, como transtornos, é sempre recomendável a procura de um profissional habilitado, tá? Então, se você sente que a sua insegurança, o seu medo é um pouco maior do que você imaginava, procure terapia, procure um acompanhamento médico especializado, não tem problema nenhum, gente, né? Porque, lógico, se trava nesse setor, vai estar também travando em outros. Então, eu acho que ter esse raciocínio de saber se é algo convencional ou não é essencial. Mas eu sou uma testemunha de terapia, eu faço terapia e acho maravilhoso, então eu sempre recomendo também, porque eu acho que facilita muito no nosso desenvolvimento pessoal. Tá? Mas aí vamos lá lembrar, né, alguns pontos. Vamos tentar destravar. Eu quero destravar, eu quero começar. O momento não é agora, mas eu vou começar. Primeiro de tudo, nada vai ser tão ruim quanto a gente imagina, tá? Por mais que eu pense num momento ali que vai dar algo errado, quando acontece, nada é tão trágico quanto o nosso cérebro cria pra gente que vai ser. Então, a gente vai saber lidar sim, caso a gente fale, caso a gente erre nessa produção. O ego, ele pode ser curado, gente. Então, nós temos essa tendência, a todo momento eu fico pensando, Bruna, volta para a Terra, Bruna, volta para a Terra, porque tem hora que a gente pensa que o mundo inteiro está voltado para nós, que todo mundo está prestando atenção no que a gente está fazendo.
E, lógico, eu tenho um grande potencial, você pode, nós podemos atrair grandes pessoas para a nossa produção de conteúdo digital, mas o mundo não vai parar com nossa produção de conteúdo digital. Então, caso eu erre, caso eu fale, meu ego ele pode ser curado. É até uma forma da gente também ir trabalhando essas questões de que a gente pode sim errar, de que algo pode dar errado e eu vou corrigir e vou começar a tentar acertar. E não tem problema nenhum com isso. E a questão do todo mundo ter um medo, mas aí vocês podem pensar, não, mas fulano aparenta ser tão seguro, eu não acho que fulano tenha medo. Tem, gente. A grande diferença é a questão que alguns conseguem disfarçar melhor que outros. Mas é do ser humano sentir o medo. Então, todo mundo tem medo. A diferença é que tem gente indo com medo e tem gente que está se prendendo com medo. Tá? Então, a grande diferença é essa. A recompensa. No final do processo, a gente vai sentir aquela sensação de dever cumprido, de que conseguiu vencer aquele processo. Eu comecei a produzir conteúdo digital, como estava falando para vocês, eu ainda estou no processo de me conhecer, de aprender, mas eu tinha um grande objetivo durante a pandemia em 2020, que foi logo naquele processo que estava todo mundo com muitas questões, né, de saúde mental, ansiedade, dificuldade de sono, e eu gosto muito dessa temática de saúde mental, e eu quis muito trazer lives com conteúdos que ajudassem as pessoas. Então, eu tive esse primeiro momento de não estou preparada, mas fui. Né? E dizer a vocês que no final do meu projeto, nós falamos sobre coisas riquíssimas, né? Prevenção do suicídio, formas de melhorar sono. Então, para mim, era um conteúdo muito maravilhoso. E no final desse processo, eu senti aquela sensação de que, nossa, que bom que eu me permiti viver isso. E aquela sensação realmente de orgulho, né, que é importantíssimo nesse nosso processo. Uma questão para vocês. Você pode estar deixando de explorar um talento. Né? Então, você pode ter esse talento, essa atração por fazer isso já indica que você tem uma afinidade por esses processos, e você pode estar deixando de explorar um novo talento por conta do medo. Outra questão minha que eu trago para vocês. Se um de vocês viessem me falar lá no meu ensino médio que eu seria professora, eu falaria que vocês estavam loucos. Eu sempre digo isso nas minhas aulas, porque no meu ensino médio eu era travadíssima para falar em público. Eu evitava tudo que eu pudesse evitar, de coisas de me deixarem em destaque, de coisas de me deixarem falando mesmo em público, todo mundo prestando atenção em mim, eu corria, eu fugia. Então, ao longo do meu ensino médio, eu fugi de todos esses tipos de avaliações que tinham essa questão de falar em público. Aí eu fui para a universidade, e na universidade a gente não tem essa opção, né, gente? Todo momento a gente tem essas avaliações obrigatórias, e eu acho realmente que são essenciais. Então, eu comecei a parte dos seminários. E eu digo a você, o primeiro seminário da minha vida, eu nunca esqueço a minha sensação. Eu suava, eu tremia, eu pensava que não ia dar conta. E encarei, porque era a possibilidade que eu tinha, né? E foi. E depois que foi, eu percebi que as pessoas prestavam atenção na forma que eu falava. Eu percebi que eu gostava de me comunicar. Quando eu falava, eu percebia um feedback das pessoas. E aí eu fui começando a ver, olha, isso aqui não é tão ruim, não. É só me preparar um pouquinho mais, que isso aqui não é ruim, não. E aí eu fui começando a explorar um pouquinho mais essa parte de comunicação. Então, eu digo a vocês, se não fosse essa obrigação de vencer esse meu medo, talvez eu não estaria aqui com vocês hoje. Talvez eu não seria professora, né? Porque eu teria deixado o meu medo vencer. Então, vençam esses medos, porque podem estar escondendo algo que vocês amam, porque hoje a comunicação, ser professora, ser palestrante é o que eu mais gosto com relação à minha profissão, né? Então, vençam, porque pode estar escondendo algo que vocês realmente amam fazer. Para animar a gente, né? Porque nada é só trabalho, dedicação, a gente também quer retorno.
nova fonte de renda. Então, nós vemos hoje pessoas realmente tendo a sua principal fonte de renda de conteúdo digital. Então, nós não somos hipócritas, eu tenho um objetivo de levar conhecimento, de levar conteúdo, mas eu quero também um retorno pelo meu esforço, pela minha dedicação. Então, é uma ótima fonte de renda. E novas oportunidades. Então, depois que eu comecei a criar conteúdo digital, eu já tive muitas oportunidades com diversas pessoas do Brasil que eu nunca teria possibilidade de entrar em contato se não fosse isso. Você fica mais conhecido. Então, é uma ótima forma de se colocar em destaque, né? Do marketing pessoal. Então, nós temos todas essas possibilidades aí, boas, maravilhosas, de serem fatores para a gente conseguir dar o pontapé inicial. Então, se animem aí com isso. E para que a gente consiga proteger a nossa saúde mental, né, desse universo digital, a gente vai falar aqui algumas dicas. Minha pretensão não é trazer uma receita, tá, gente? Não é 5 dicas para que você cuide da sua saúde mental. Não é, tá? Mas eu vou discutir com vocês aqui alguns pontos que eu acho que pode ajudar nesse processo. Acho que vai ser benéfico para vocês pensarem dessa forma. Então, vamos lembrar, mesmo eu tendo tudo isso em mente, tudo isso planejado, a todo momento vai continuar eu pensando, e se der errado? Tá? Não vou trazer mentiras para vocês. A todo momento a gente vai continuar com isso em mente, mas nós vamos driblar esses pensamentos. E como nós temos artifícios para tentar driblar esses pensamentos? Primeiro de tudo, e que me ajudou muito, que me ajuda muito ainda, é a questão do ter um objetivo. Se nós começamos a nossa produção de conteúdo digital tendo em mente um objetivo, tá? Isso eu falo de conteúdo digital, como eu falo de qualquer novo projeto da vida. Se eu inicio tendo em mente onde eu quero chegar com aquela minha pretensão, fica muito mais fácil da gente não se perder ao longo do caminho. Porque nesse processo vão ter momentos que eu vou estar muito feliz de resultados positivos e vão ter momentos que eu não vou ter um retorno tão bacana ou não vou me sentir tão bem com aquilo que eu fiz. Então, vai dar aquela desanimada. Então, quando eu tenho um objetivo proposto, quando eu sei onde eu quero chegar e por que eu comecei, fica muito mais fácil da gente retomar esse projeto para a gente. E ainda melhor é a gente ter um propósito alinhado a esse objetivo. Então, qual é o seu propósito com essa produção, com esse novo projeto? O que você quer? Onde você quer chegar? Então, para mim, eu pensava muito na quantidade de pessoas. E se eu fizer isso, quando eu fazia live, né? E se eu fizer uma live e não aparecer ninguém? E se eu fizer live e aparecer poucas pessoas? E para mim foi também outra virada de chave quando eu soube que o que importa é quem eu vou conseguir alcançar. Né? Então, tem 30 pessoas, 50 pessoas ali com você nessa sua produção de conteúdo. São 50 pessoas, são 30 pessoas que estão parando o tempo delas para ouvir você falando sobre determinada temática, para ouvir você falando sobre determinado assunto. Então, isso mostra que elas se alinham com você, que você tem coisas boas para trazer para elas. Então, sempre trazer esse propósito. Eu quero focar em trazer diferença para a vida das pessoas, e não apenas em números, em quantidades. Então, eu acho que isso, lógico, todo mundo quer, né? Um maior número de seguidores, que o seu conteúdo chegue a uma inúmera quantidade de pessoas, mas se a gente foca muito na questão dos números, é mais fácil que a gente desanime, principalmente no começo. Então, focar, eu quero trazer benefício para a vida das pessoas, eu quero que as pessoas tenham acesso. Por exemplo, qual é o meu propósito? É que eu consiga trazer um tema que é mais complexo, mais difícil e simplificar isso para as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre psicofarmacologia, né, o uso dos fármacos para transtornos mentais. E tem aquelas palavras difíceis, né, que geralmente as pessoas não compreendem. Então, o meu objetivo é simplificar, descomplicar esses termos e fazer com que as pessoas compreendam mais o que elas estão usando, o que elas vão vir a usar. Tá? Então, esse sempre foi meu propósito. Então, se eu tenho ali 10 pessoas prestando atenção nisso, para mim, já é um grande diferencial. Então, foquem no propósito e foquem no objetivo.
Conhecimento, gente. Nossa insegurança ela vai conseguir ser muito bem trabalhada quando nós temos segurança daquilo que nós falamos e daquilo que nós abordamos. Lógico, a gente sempre vai pensar que a gente pode se preparar um pouco mais, a gente sempre vai pensar que a gente pode estar um pouco mais preparado, como a gente estava comentando, né? Mas, mais uma verdade para vocês. Por mais que a gente estude, se dedique, se especialize em uma área, a gente nunca vai saber tudo sobre aquele assunto. Então, sempre teremos a ânsia, né, a necessidade de estudar e se aperfeiçoar cada vez mais, porque o conhecimento ele não para, né? Ele continua sendo produzido. Então, o que eu sei hoje, ele já é totalmente suficiente para que eu comece. Aquela pessoa que não conhece nada da área, ela vai ter utilidade daquilo, do meu conhecimento que eu já tenho. E uma dica que eu posso dar a vocês é escolham uma temática confortável. Escolham algo que vocês já se sintam bem de falar sobre, que vocês, na universidade, no trabalho de vocês, no dia a dia, seja um assunto, seja uma temática que vocês já trabalhem, tá? Que isso facilita muito, porque como eu já vou ter um gasto de energia em fazer algo novo, se eu abordo algo que eu já tenho, que eu já sou confortável em lidar, fica muito mais fácil de trabalhar essas minhas inseguranças. Então, sempre que eu vou fazer uma palestra ou produzir um conteúdo, eu sempre reviso tudo aquilo que eu vou falar, mesmo que seja algo que eu já falo muito sobre, sempre tento trazer alguns pontos novos com relação àquilo, mas foco no que eu já tenho segurança, né, que aquilo vai atrair o meu público, vai atrair a minha audiência. Então, essa questão de começar com uma temática confortável, se fala muito em nichos, né? Eu não vou entrar tanto nisso, porque eu acho que nós vamos ter vários especialistas mais no assunto para trazer esse conhecimento para a gente. Mas uma dica que eu posso dar para o conforto da nossa saúde mental é iniciar com uma temática que você já tenha apropriação, tá? Eu acho que isso traz bem mais facilidade para que a gente comece esse desenvolvimento. Depois, se você quiser se aventurar em novos assuntos, maravilha, você já vai estar confortável com as suas habilidades técnicas, então vai ser show uma nova temática. Mas de início, eu dou a dica, lógico, estou dando dicas aqui para vocês, né? Eu dou a dica de realmente começar por algo que vocês já tenham conforto em falar sobre. As habilidades técnicas. Então, conteúdo digital, ele vai envolver uso de aplicativos, né, uso de tecnologias que muitas vezes nós não estamos muito familiarizados. Então, é importantíssimo que a gente consiga trabalhar com pessoas que já fazem isso, trocar figurinhas, né, conversar com pessoas que já fazem há algum tempo, aprender com essas pessoas que já estão no mercado há mais tempo, vendo o que dá certo, o que não dá. Lembrando que isso de dar certo é muito subjetivo. Dependendo do seu público, vão ter coisas que outra pessoa aplicou que não vão dar certo, e vão ter coisas que deu certo para ela e para você não vai dar. Então, é um pouco subjetivo. Mas questão de design, né? Aplicativos que são mais fáceis de ser usados. Então, eu ter algo, né, pedir ajuda, conseguir esse auxílio, me aperfeiçoar com pessoas que já fazem, desenvolver essa parte de habilidades técnicas, se eu não tenho como, né, ter uma pessoa trabalhando para mim só para essa parte de desenvolvimento, eu mesmo que vou fazer tudo. Então, trabalhar essa questão do aperfeiçoamento das habilidades técnicas, mas sempre lembrando daquela questão, será que já é o começo, já é a hora de começar? Então, nunca espere estar totalmente pronto as suas habilidades técnicas para começar. Vai começando, tá? E aí você vai vendo o que vai tendo retorno e o que não vai. Mas pedir ajuda é essencial. É outro aprendizado que nós temos. Não é problema nenhum pedir ajuda ao colega, né? Se eu tenho uma pessoa que está indo bem, que está empolgada com aquele processo, então a gente vai dividindo, vai compartilhando, e eu acho que esse momento nosso aqui do workshop, as nossas oficinas, elas vão ser fantásticas, para que a gente consiga compartilhar, né, esse nosso conhecimento um com o outro, e ir produzindo um pouquinho mais um com o outro. Então, pedir ajuda, gente, nossa vida de colaboração. Nossa vida não é para ser individualista, não, é para a gente realmente colaborar. Tá? Isso aqui eu tenho dificuldade.
Tem alguma dica com relação a isso? Isso aqui eu tenho propriedade, eu posso te ajudar. E aí a gente vai complementando um em relação a outro. A questão das críticas, tá? E aí lembra do que a gente falou lá no comecinho da palestra? Ninguém vai agradar todo mundo 100%. Então, saber lidar com essas críticas é importantíssimo. Então, nós temos duas possibilidades nesse processo da produção do conteúdo, tá? Nós vamos ter aquelas pessoas que a gente esperava que fossem realmente ajudar você em compartilhar conteúdo, se animar com o seu processo, e a gente não consegue ter esse retorno por parte dessas pessoas. Isso frustra um pouquinho no começo, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. E também nós vamos prestar atenção nesse feedback. Feedback é importantíssimo. Então, vão ter pessoas que vão super enaltecer o seu trabalho, às vezes pessoas até que você nem esperava, que vão super enaltecer o seu trabalho, muito bom, maravilhoso, conteúdo fantástico. Só que vamos lembrar que a gente não pode deixar se vislumbrar só por esses elogios. A gente também tem que usar para nós, né, desenvolver essa questão de receber críticas para que a gente consiga melhorar. Então, se eu não vi determinado ponto, aquela pessoa com olhar aguçado, lógico, críticas construtivas. A gente não vai dar atenção para críticas que não vão melhorar em nada para a gente. Então, críticas construtivas. Eu acho que você pode melhorar a questão do seu design, eu acho que você pode melhorar a forma que você se comunica com as pessoas. E tudo isso, né, da forma que a gente vai receber, vai fazer com que a gente melhore esse nosso processo. Então, não ter medo da questão das críticas é fundamental e saber trabalhar com esse feedback. Nem dar muita atenção às críticas que não são construtivas, né? Não focar muito nisso. Focar em quem está recebendo o seu conteúdo, está gostando, está dando aquele retorno para você, mas também com um olhar de que a gente pode sempre estar melhorando, tá? Então, sempre ter essa visão, sempre ter essa visibilidade. E a questão de lidar com as falhas. Então, junto com as críticas, junto com essa produção, vão vir a questão dos nossos erros. Então, nós vamos perceber que em determinado momento a gente não alcançou o que a gente gostaria de ter alcançado, mas saber lidar. Vamos lá, errei o quê? Como é que eu posso? Vai observando as métricas, né? Se for no Instagram, a gente tem ali as métricas da questão de como foi o alcance daquela nossa publicação, dos comentários, dos retornos. Receba também as dúvidas das pessoas e dê um retorno com relação àquilo. E com isso, a gente vai aprendendo a lidar com esse nosso processo, tá? E por fim, que eu sempre gosto de trazer, né? Como eu falei para vocês, o bom eu sempre deixo para o final. Todos esses nossos pensamentos vão estar a todo momento para a gente. A gente sempre pensando nessas nossas inseguranças, mas tendo técnicas para se desvencilhar delas. E aprender a comemorar as conquistas. Se eu tive um objetivo e eu alcancei, ótimo, maravilha, se orgulhe de você mesmo. Eu acho que a gente tem tanta facilidade de elogiar as outras pessoas e a gente não trabalha na gente essa própria questão do autoelogio, né? De eu me elogiar, meu Deus, como eu coloquei aí na tirinha para vocês, eu arrasei, né? Deu muito certo isso que eu fiz, estou feliz com o que eu fiz, eu consegui me propor e consegui vencer esse obstáculo. Então, comemorar a todo momento essas pequenas conquistas é essencial durante o nosso processo e se divertir com o processo. Quando a gente está gravando vídeo, então esse primeiro momento de gravar vídeo, de se ver em vídeos, é muito louco assim para a gente, né? Que a gente vê a forma como a gente está falando, não gosto dessa forma, deixa eu tentar outra. E se divertindo com isso, com todo esse processo, e até uma forma de autoconhecimento. Eu ir vendo a forma que eu me comunico, eu ir vendo a forma como eu falo com as pessoas, como eu escrevo, e trabalhando todo esse processo, né, se autoconhecendo. Olha só, eu tenho essa forma, essa habilidade que eu nem imaginava. Não, eu preciso melhorar isso.
mas de se divertindo com todo esse processo. Não transformar, lógico, a gente vai trabalhar com seriedade, porque a gente quer ter um resultado, mas também não tornar isso de uma forma tão rígida, sabe? Trazer para a gente realmente que é legal, que é bacana, é uma mudança, é uma novidade. Então, a gente conseguir realmente se elogiar e se divertir com todo esse nosso processo, tá? Eu acho que isso, assim, é primordial para o nosso dia a dia e para que a gente consiga realmente passar por esse nosso novo processo. E aí, para finalizar a nossa palestra com vocês e deixar um tempinho disponível para quem tenha dúvidas, quem queira compartilhar algo conosco, deixo aqui para vocês, né, o QR Code do meu Instagram, tá? O meu Instagram é @profaBrunaPereira. Meu e-mail também, para quem quiser conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, algum tipo de conteúdo, estou sempre disponível, certo? Para mim é sempre um prazer. E para finalizar, a dica de hoje para vocês. Qual é a dica de hoje? A dica de hoje não vai ser nada filosófico, tá? Não vou trazer nada filosófico para vocês. A dica vai ser apenas comece. Comece. Apenas comece, tá? Então, obrigada, gente, pela atenção e estou disponível aqui para dúvidas e o que vocês precisarem. Olá, gente, de novo, né? Eu gostaria muito de parabenizar a Bruna. Aliás, nós aqui, né, do Mentes Brilhantes, queremos parabenizar, agradecer você, Bruna, pela excelente palestra, super coerente, concisa, de fácil compreensão, linguagem por todos, né? Então, assim, realmente brilhante, tá? E, gente, eu gostaria de lembrar a vocês bem rapidinho para que vocês possam estar realmente, né, se inscrevendo aí, tanto no Instagram quanto também pelo canal lá do YouTube, aqui do YouTube, tá? Lá do VS 360. Deixa lá o like de vocês também. Bruninha, quero agradecer novamente, né? E a gente já tem uma pergunta, tá certo? Eu posso estar lendo para você a pergunta? Pode sim, Manu. Ó, a pergunta aqui é de Karina Tejo, tá? E Karina diz assim: Oi, Bruna, eu tenho uma dúvida. Como o propósito engatinha o indivíduo na direção do seu objetivo? Ótimo, maravilha. Karina, né? Karina, isso. Oi, Karina. Ótima sua pergunta, viu? O propósito ele vai ser importantíssimo para que a gente consiga não sair desse nosso foco. Então, por exemplo, se durante esse seu processo você tiver algum tipo de conteúdo que não alcance o que você deseja, eu contei todos esses momentos, né, que a gente vai se sentir mais feliz, mais triste, até pelas nossas próprias mudanças. Então, quando você tem aquele propósito, como eu disse, por exemplo, o meu propósito qual é? É trazer conhecimento de uma forma mais simplificada. É fazer com que as pessoas elas consigam compreender aquelas informações e aplicar no seu dia a dia. Então, quando eu vejo que uma, duas, três pessoas ali conseguiram alcançar esse objetivo, para mim, aquilo alimenta. Então, mesmo que eu veja que deu errado de certa forma, mas eu penso, fulano, cicrano, melhoraram o seu dia a dia, conheceram aquilo que eu quero trazer através do meu conteúdo. Então, o propósito é muito isso. A diferença é o objetivo, eu sei onde eu quero alcançar, onde eu quero chegar, né? Mas o propósito é como eu quero chegar nesse objetivo, né? Fazendo o quê? Trazendo o quê para as pessoas? Então, o propósito é você saber a forma que você quer chegar naquele seu objetivo com o conteúdo, tá? E isso ajuda muito nessa nossa trajetória. Pronto, obrigada, Bruna. Gente, tem mais alguém que queira perguntar? Vocês podem estar enviando as perguntas aí no chat, tá? Então, a gente vai estar transferindo as perguntas de vocês para a Bruna. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma curiosidade, então podem estar fazendo aí as perguntas no chat. Bruna, tem mais uma pergunta aqui. Existe uma relação entre perfeição, ego e orgulho? Ótimo. Até uma forma de nós mesmos pensarmos, né, sobre isso. Tem sim, né? Eu acho que todos nós temos a questão de sermos perfeitos. Todos nós nos cobramos um pouco disso, de não errar, de trazer o melhor, né? Então, acho que a gente sempre se cobra ser perfeito. E vamos pensar, gente, tem como a gente ser perfeito? Não tem, né?
Então, o nosso orgulho muitas vezes vai ser ferido quando a gente reconhece que realmente a gente vai errar e a gente vai falhar, e a gente não é lá essas coisas, né? O universo não está parando só para a gente fazer tudo e tudo que a gente imagina, mas a gente saber que dentro das nossas possibilidades a gente pode muito, né? A gente pode demais até. Então, a questão do nosso orgulho e do nosso ego estão totalmente relacionados e tem muita relação com essa questão da perfeição. Então, eu me reconhecer como um ser imperfeito é até contraditório, né? Mas facilita muito. Eu saber que eu sou imperfeito, que eu posso errar, e isso ajuda muito para que a gente consiga vencer esses obstáculos e consiga cada vez mais vencer novos desafios e meter a cara mesmo, sabe? Eu vou fazer isso, estou me dedicando a isso e vamos ver no que vai dar. E é assim que a gente vai indo e vai conseguindo trabalhar com o nosso orgulho, o nosso ego e as nossas imperfeições. Joia! Acabei entrando aqui, estou fazendo uma parceria aqui com a Ana, recebendo os palestrantes. E, Bruna, eu também tenho uma outra pergunta para te fazer. Você teria algum case com a crença medo, que você poderia, alguma lembrança, assim, que vem, assim, por exemplo, a gente sempre tá, e se, né? E se acho que ele anda de mãos dadas com o medo, né? Sim. E aí você teria algum case, assim, para passar para a gente, de alguém que deixou de fazer algo porque tinha medo, mas conseguiu trabalhar esse medo e venceu e sentiu essa pontinha do sucesso? Tá. Eu tenho muitas colegas e muitos amigos, né, que eu vejo a todo momento um grande potencial e querem, desejam fazer aquilo, mas por conta do medo e do receio do julgamento, né, que a gente fica sempre muito nessa questão do outro. Eu acho que muitas vezes nem é só nossa própria questão, é também a gente pensar no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, e muitas vezes essas pessoas elas travam e não saem, né? Mas aí eu traria uma questão minha mesmo para vocês, né? Já que a gente está falando sobre isso. Eu acho que o meu pontapé de começar conteúdo digital foi muito disso. A todo momento eu pensava, eu acho que não vai dar certo, eu ainda não tenho conhecimento suficiente. E quando eu comecei aquele projeto de saúde mental durante a pandemia, para mim realmente foi uma virada. Né? Então, eu via todo aquele retorno das pessoas dizendo, nossa, isso me ajudou, né? Essa informação me trouxe muito conhecimento. E é isso que eu trago para vocês. No final do processo, eu senti aquele alívio, né? Aquela sensação de que bom que eu comecei, que bom que eu não deixei esses medos e esses anseios me perderem no processo. Né? Então, é isso que eu trago para vocês, sabem? Que comecem realmente, se permitam, né? Eu acho que a palavra é se permitir, que realmente dá certo. De uma forma ou de outra dá certo. Eu gostaria também de fazer um comentário. Gente, siga a Bruna, porque toda ação tem uma reação. Sigam lá no Instagram de Bruna, professora Bruna. Não é isso, Bruna? Bruna Pereira. Vocês vão encontrar a professora Bruna Pereira lá no Instagram. E realmente esse case que ela está falando foi um case incrível. E eu digo a vocês, toda ação tem uma reação. E por conta dessa ação de Bruna, hoje ela está aqui com a gente. Porque foi através disso que eu disse, não, é Bruna a pessoa para estar aqui, para quebrar todos esses medos, quebrar todas essas crenças que formamos durante um tempo, tá? Eu gostaria também de compartilhar um case meu aqui. Esse workshop, ele estava para acontecer já faz um tempo, desde, vamos dizer, 2021, que eu gostaria de lançar esse workshop. E nunca conseguia. E não conseguia por quê? Porque eu travava tanto neste processo, porque eu tinha medo de iniciar o processo e as pessoas com quem eu ia convidar para ser palestrante não aceitassem.
Esse é o medo que eu tinha. Eu disse, meu Deus, eu vou lançar isso aí, vou dizer que eu vou fazer, porque é todo um processo burocrático dentro da instituição, e depois eu não consigo os palestrantes. Como é que vai ser uma situação dessa? E aí, gente, por mais que você já tenha quebrado alguma crença sua e você conseguiu se libertar e ter essa independência em um determinado ponto na sua vida, vai ter outro que você vai ter o seu obstáculo. E assim é para todo mundo. Às vezes a gente tem uma admiração por aquela pessoa, poxa vida, eu admiro tanto aquela pessoa, um exemplo assim para mim, mas aquela pessoa também passa pelos seus processos. Né? A evolução é uma escada, é uma escadinha que a gente vai vivenciando. Realmente é importante dar a cara a tapa, porque é dando essa cara a tapa que, se tiver algum resultado que não seja tão positivo, você encontrou que não seja tão positivo, são nesses pontos negativos que você analisa, vê o problema, não mergulha nesse problema, procura logo a solução para ele e avança. Então, eu vejo assim esta fórmula, sabe? E sempre procurando trabalhar todas essas questões que você colocou, né? De querer ser perfeito. Então, você nunca vai ser perfeito, porque sempre vai ter alguém melhor do que você, inclusive você mesmo. Porque a partir do momento que você se propõe a fazer algo, que você tem o poder da ação, sai daquele ponto que te leva ao fracasso, que é a preguiça, né? A preguiça é um ponto também. Então, você conseguiu sair desse ponto e já dominou o poder da ação. Você fez algo, você vai colher isso aí. Você colhe para você. Então, você já não vai ser mais o mesmo. Então, você não é perfeito nem para você mesmo, porque no dia seguinte, se você se der a oportunidade de fazer o melhor naquele momento, no dia seguinte você vai ser melhor ainda, né? E aí a gente precisa trabalhar aqueles outros pontos, né? Que é o ego. Eu vejo assim, o ego, o orgulho, né? Eu acho que eles estão ali numa balança, né? Porque o orgulho, eu vejo uma palavra assim que ela tem dois lados da moeda, né? Tem o orgulho porque parabéns, orgulho. Eu tenho orgulho de você, porque você fez algo bom. Eu tenho muito orgulho, mas tem aquele orgulho que vai primo do ego. Uhum. Na verdade, e aí eu dou até um case, assim, por exemplo, muitas pessoas que acabam sendo especialistas muito bons naquilo que fazem, né? Que são aqueles técnicos que fazem, inclusive, até com agilidade e com a excelência, né, que ninguém consegue, assim, chegar. Precisa de anos, porque também tem esse segredo, né? Quanto mais se você se propõe a dar horas naquilo que você quer fazer, você vai ficando cada vez melhor. Você vai se tornando especialista naquilo. E aquelas pessoas que não se dedicaram a esse tempo não vão ser tão bons como você, né? E aí a gente tem que trabalhar um pouquinho, porque quando a gente fica muito bom em algo, né, a gente se sente importante demais, né? A gente acaba se distanciando muito das pessoas. E, na verdade, que é um ponto que a gente vai falar aqui neste evento, que é o empreendedorismo, o segredo, o coração do empreendedorismo é a venda. Então, se você tem um ego lá em cima, você se distancia das pessoas, você não vende, né? E qualquer coisa que você se propõe a fazer, né, nem que seja você mesmo, você precisa se vender. E para se vender, você precisa se aproximar das pessoas e, para isso, ter um propósito. Eu acho que é o resumo, é o casamento de tudo isso que você falou. Bem, sim. Bruna, se deixar, eu falo. Ô, Juliana, eu sei que está na horinha, mas só fechando aqui esse ponto que eu acho importante, né? É essa questão de você se bloquear dos convidados, né? E eu também tive isso com relação a convidados de live. E aí foi uma virada de chave quando me falaram assim: tá, e se a pessoa não aceitar? A pessoa pode dizer, não, muito obrigado pelo convite, mas não posso hoje. Você tem inúmeras outras pessoas também capacitadas que vão estar prontas para receber o seu convite. Só que só se você perguntar, você vai ter a possibilidade daquela pessoa aceitar.
E olha que fantástico, todo mundo aceitou o seu convite. Se você tivesse ficado presa, não, ninguém vai aceitar, não vai dar certo, não tinha saído desse ponto. Né? Então, é a gente se propor mesmo, como a gente estava falando aqui, dar a cara a tapa, que através disso vem coisas maravilhosas para a gente. E se não, a gente vai lidar com isso não, tranquilamente. Isso. Então, acho que é bem, assim, entregamos, né, Bruna? Acho que entregamos o melhor, o nosso propósito aqui, né? Então, Bruna, só tenho a agradecer a sua presença, a sua transmissão de conhecimentos, e eu espero, Bruna, que você esteja junto com a gente na comunidade VS 360, porque, gente, este evento é só um gatilho, tá? Um gatilho desse que Bruna passou para a gente, tá? Na aula dela hoje. Porque o nosso propósito, ele vai pós-evento também. Nós estamos, como a Ana falou, sigam lá o canal do Instagram, o canal do YouTube, sigam o VS 360, que significa Vida Saudável pelo Método 360 Graus, que é o quê? A gente formar essa comunidade para levar vida saudável para muitas e muitas pessoas. Existe um propósito melhor do que esse, gente? De forma alguma. De forma alguma, né? Então, é isso. Agradeço enormemente a Bruna. Ana, por favor, finalize, que eu me intrometi aqui, gente, no lugar de Ana. Por favor, Ana, pode fechar. Então, gente, encerrando aqui nossa primeira palestrante, agradecendo mais uma vez a Bruna, né, pela palestra brilhante, super concisa, como eu falei, coerente. Então, assim, objetiva, a linguagem super compreensível. Então, assim, Bruna, show de bola, muito obrigada. Tchau, Bruna. Tchau, gente, um prazer.